E aí, já parou para pensar como era a química antigamente? Antes do século XVIII, era uma ciência muito mais descritiva, sabe? Baseada na observação. Mas aí, uma ferramenta bem simples estava prestes a virar o jogo, a dar uma base matemática para tudo e revelar as regras secretas da matéria. Vamos ver como essa revolução aconteceu. E no meio dessa confusão toda, surge essa frase famosa do Antoine Lavoisier. Ela é praticamente o resumo da ópera. Mas o que ele fez de tão genial? Ele simplesmente levou para o laboratório uma ferramenta que mudou tudo, a balança de precisão. Quando ele começou a pesar cada reagente, cada produto, ele começou a descobrir as regras do jogo. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser seguir os passos desses pioneiros. A gente começa com essa revolução da balança, depois mergulha nas 3 grandes leis ponderais, a de Lavoisier, a de Proust e a de Dalton, e no final a gente junta tudo para entender como essas ideias formaram a base da química que a gente conhece hoje. Bora lá? A grande virada, o pulo do gato de Lavoisier, foi exatamente essa. Ele trocou o eu acho que da observação pelo eu sei que da medição. E a balança começou a revelar leis que sempre estiveram ali, só que escondidas nos números. E olha, o apelido de pai da química moderna não veio à toa. Ao insistir que tudo fosse medido com o maior rigor possível, ele criou um novo método científico. Foi isso que transformou a química numa ciência exata e abriu as portas para tudo que a gente descobriria depois. Vamos então para a primeira e mais famosa de todas as leis ponderais. Ela é a base de tudo, a lei da conservação da massa. Aquela ideia de que, no universo da química, nada simplesmente some no ar. A definição é bem direta, olha só. Dentro de um sistema fechado, imagina uma caixa bem vedada, onde nada entra e nada sai, a massa total das coisas que você coloca ali no início é exatamente igual à massa total do que você tem no final da reação. A palavra-chave aqui é fechado, porque se um gás escapa, a balança pode até marcar menos, mas a matéria não sumiu, ela só foi para outro lugar. O exemplo da água é perfeito para entender isso. Se a gente reagir 4 gramas de gás hidrogênio com 32 gramas de gás oxigênio, o resultado são exatos 36 gramas de água. A conta fecha. 4 mais 32 é igual a 36. A matemática não mente. A massa se conserva. Certo, que tal a gente testar essa ideia com um pequeno desafio? Imagina o seguinte, 100 gramas de calcário são aquecidos. Eles se quebram em 56 gramas de um sólido chamado cal viva e liberam um gás. Usando a lei de Lavoisier, qual você acha que é a massa desse gás que foi liberado? Pensa aí um pouquinho. A lógica é a de uma balança de 2 pratos. De um lado, a gente começou com 100 gramas. Do outro lado, no final, a gente tem que ter os mesmos 100 gramas. A gente já sabe que tem 56 gramas de cal viva. Então, quanto falta para chegar em 100? E a resposta é 44 gramas, exatamente, 100 menos 56. Essa é a massa do gás carbônico que foi liberado. A matéria não sumiu, ela só mudou de estado e se espalhou pelo ar. A lei funciona perfeitamente. Ok, se Lavoisier mostrou que a massa total não muda, o químico Joseph Proust foi um passo adiante. Ele ficou curioso, tá, mas e as proporções dos ingredientes? Será que existe uma regra para isso também? E a resposta que ele encontrou mudou a química para sempre. A lei de Proust é basicamente a lei da receita de bolo da química. Para criar uma substância, tipo a água, não adianta misturar hidrogênio e oxigênio de qualquer jeito. Existe uma proporção exata, uma receita em massa que é sempre a mesma. Não importa se a água veio do rio Amazonas ou foi feita num laboratório na Alemanha. Olhando para a receita da água, o que Proust descobriu foi que a proporção é sempre de 1 para 8. Para cada 1 grama de hidrogênio, a gente precisa de exatamente 8 gramas de oxigênio. Juntando os dois, a gente forma 9 gramas de água, obedecendo à lei de Lavoisier, claro. Essa proporção de 1 para 8 é tipo a assinatura digital da água. Ah, e se a gente quiser fazer mais água? É só dobrar a receita. Com 2 gramas de hidrogênio, vamos precisar de 16 gramas de oxigênio. A proporção de 2 para 16 é exatamente a mesma que 1 para 8. Não importa a quantidade total, a proporção entre os ingredientes é fixa. Essa é a beleza da lei de Proust. Agora a coisa começa a ficar ainda mais intrigante. Entra em cena John Dalton. Ele olhou para as leis de Lavoisier e Proust e notou uma coisa. E se os mesmos 2 elementos pudessem se combinar para formar mais de um composto diferente? Teria uma regra para isso também? O nome da lei pode parecer complicado, mas a ideia é genial. Pensa comigo, se a gente fixar a quantidade de um dos ingredientes, a quantidade do outro ingrediente, que é o que vai criar os compostos diferentes, vai variar de um jeito muito simples, numa proporção de números inteiros e pequenos. Tipo 1 para 2
ou 2:3. O melhor exemplo é o enxofre com oxigênio. Eles podem formar dois compostos bem conhecidos. Vamos fixar a massa do enxofre em 32 gramas nos dois casos. Para fazer o dióxido de enxofre, a gente precisa de 32 gramas de oxigênio. Já para o trióxido, a gente precisa de 48 gramas de oxigênio. A massa do enxofre está travada, enquanto a do oxigênio varia. E aqui vem a mágica de Dalton. Qual é a relação entre as massas de oxigênio que a gente usou, os 32 gramas e os 48 gramas, se a gente simplificar essa razão dividindo os dois números por 16? O que a gente encontra? Uma proporção de 2:3. Uma razão de números inteiros, pequenos e simples. Dalton olhou para isso e sacou. Isso não pode ser coincidência. Então vamos amarrar as pontas. Qual é o grande legado de tudo isso? Lavoisier, Proust e Dalton criaram regras baseadas no que a balança mostrava. Mas, sem saberem na época, eles estavam descobrindo pistas sobre algo muito mais profundo: como a matéria é construída em seu nível mais fundamental. Foi o próprio Dalton que conectou todos os pontos com a sua teoria atômica. De repente, tudo fez sentido. A lei de Lavoisier funciona porque os átomos só se rearranjam, eles não somem. A de Proust, porque as compostos têm uma receita fixa de átomos. E a de Dalton, aquela proporção de 2:3 aparece porque não existe meio átomo. Ou você combina 2 átomos de oxigênio ou combina 3. Simples assim. E por que isso tudo importa tanto hoje? Porque essas 3 leis são o alicerce da estequiometria, que é, basicamente, o cálculo das receitas químicas. É isso que permite que a indústria farmacêutica crie remédios na dose certa, que a indústria de alimentos acerte o sabor dos produtos. É a matemática da química em ação no nosso dia a dia. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O fato da matéria seguir receitas com proporções de números tão simples como 2:3, por que isso acontece? Essa é a maior pista de todas. Isso revela que a matéria não é uma coisa contínua, e sim que ela é feita de blocos de montar fundamentais e indivisíveis, os átomos. E foi uma simples balança que abriu a porta para essa descoberta incrível.